O livro de Urântia, o chamado de um evangelho cósmico. Há livros que chegam até nós como se fossem mais do que simples páginas escritas. Alguns parecem carregar em si o peso de outra dimensão, como se fossem fragmentos de um saber esquecido pela humanidade. O livro de Urântia é um desses mistérios. Publicado em meados do século XX, ele surgiu quase em silêncio, sem autoria clara, atribuído a seres espirituais que, segundo os relatos, ditaram seu conteúdo a partir de planos superiores. Para uns, trata-se de um delírio coletivo. Para outros, uma revelação grandiosa, que amplia os horizontes da fé e da razão. Mas além da polêmica que envolve sua origem, o que mais fascina é o conteúdo. O livro de Urântia não fala apenas da Terra. Ele apresenta uma visão cósmica do universo, descrevendo mundos, hierarquias espirituais e a trajetória eterna da alma. Ele combina elementos de ciência, filosofia e espiritualidade em um texto que busca explicar o sentido mais profundo da vida. Neste mergulho, não estamos aqui para provar ou negar. O convite é outro: contemplar a possibilidade. O que acontece quando olhamos para um texto como esse, não como dogma, mas como metáfora viva, como mapa espiritual, como provocação para a consciência? Imagine-se abrindo as páginas de um evangelho não limitado a uma religião, mas voltado ao cosmo inteiro. Um evangelho que fala de Jesus, mas também das galáxias, que fala do homem, mas também dos arcanjos, que descreve não só a Terra, mas mundos incontáveis que participam da mesma dança divina. Talvez o verdadeiro mistério do livro de Urântia não esteja em sua origem, mas em sua função: despertar em nós a lembrança de que fazemos parte de algo muito maior do que acreditamos. E antes de seguirmos mais fundo, quero te convidar. Se esse tema toca você, deixe seu comentário aqui embaixo. Você já ouviu falar do livro de Urântia? Já teve contato com seus textos? Compartilhe sua experiência, porque cada relato ajuda a tecer essa rede de busca espiritual. A origem misteriosa do livro. A história da origem do livro de Urântia é envolta em silêncio e enigma. Diferente de outros textos espirituais que carregam a assinatura de profetas ou mestres, ele surgiu sem um autor humano identificado. Sua publicação em 1955 foi atribuída à Fundação Urântia, mas a explicação sobre como o conteúdo chegou até nós permanece cheia de lacunas. O relato mais aceito entre os estudiosos do tema é que o material teria sido ditado, de forma mediúnica, a um grupo de médicos e pesquisadores em Chicago, durante encontros que começaram décadas antes. O suposto contato não era descrito como o espiritismo comum, mas como uma transmissão de seres superiores, os chamados autores reveladores, que desejavam oferecer à humanidade uma visão mais ampla da criação. O livro apresenta mais de 2.000 páginas, divididas em 4 partes principais. Ele fala da cosmologia do universo, da história de nosso planeta, chamado de Urântia, do papel dos seres espirituais e, por fim, traz uma narrativa detalhada da vida e missão de Jesus, chamado de Micael de Nebadon. Essa parte final é considerada por muitos como o coração do livro, uma biografia espiritual de Jesus que ultrapassa a narrativa dos evangelhos bíblicos. Mas o ponto central está justamente no mistério. Quem realmente escreveu? Teria sido obra de uma inteligência coletiva? De um visionário anônimo? Ou de fato de emissários espirituais? Essa dúvida permanece até hoje e, paradoxalmente, é o que mantém o livro vivo, instigando gerações de buscadores espirituais. Para além da curiosidade sobre sua origem, talvez o mais importante seja a experiência que ele provoca. Afinal, todo texto sagrado, seja a Bíblia, o Bhagavad Gita ou o livro de Urântia, carrega consigo uma camada simbólica que só se revela a quem lê com o coração desperto. E eu quero ouvir de você. Acredita que livros podem ser revelações vindas de dimensões superiores ou enxerga neles apenas a genialidade humana? Escreva nos comentários sua visão, porque é nesse diálogo que o mistério se torna ainda mais rico. A visão cósmica de Urântia.
O livro de Urântia apresenta uma cosmologia grandiosa, quase inimaginável para a mente humana comum. Ele descreve o universo como uma vasta rede organizada em níveis, sistemas e hierarquias de mundos habitados, governados por inteligências espirituais que colaboram no plano divino da criação. Segundo o texto, nosso planeta, chamado Urântia, é apenas um dos incontáveis mundos habitados que orbitam no universo local de Nebadon, governado por Micael, a identidade cósmica de Jesus. Nebadon, por sua vez, faz parte de um superuniverso chamado Orvonton, e todos os superuniversos se movimentam ao redor da Ilha do Paraíso, centro absoluto da criação e morada da Fonte Suprema. Essa visão cósmica quebra o paradigma terrestre. Para o livro de Urântia, nós não estamos sós, nem somos o ápice da evolução. Pelo contrário, somos aprendizes em um universo vivo e em expansão, convidados a percorrer uma longa jornada de ascensão até alcançar a presença de Deus. Outro ponto fascinante é o detalhamento sobre as ordens de seres espirituais. Há menções a administradores celestiais, serafins, mensageiros e instrutores, todos desempenhando funções específicas no cuidado da vida e no avanço espiritual dos mundos. Essa organização sugere que o cosmos não é caótico, mas guiado por uma inteligência amorosa que dá sentido ao aparente acaso da existência. O livro de Urântia também enfatiza que o universo é construído em torno do amor e da evolução espiritual. A vida material seria apenas a primeira etapa de uma escola cósmica. A morte, portanto, não é o fim, mas a passagem para níveis mais sutis de aprendizado e comunhão com o divino. Essa visão pode parecer complexa, até fantástica, mas também oferece um consolo profundo. Não estamos isolados, mas inseridos em uma comunidade cósmica de crescimento espiritual. É uma mensagem que, em meio às incertezas da vida, reacende a esperança de que cada alma é parte de algo muito maior do que pode imaginar. E eu quero ouvir de você. Como essa visão cósmica ressoa no seu coração? A ideia de um universo organizado e cheio de vida traz mais sentido para sua jornada espiritual? Compartilhe nos comentários, porque sua percepção pode iluminar o caminho de outros buscadores. A vida e o ensino de Jesus em Urântia. Uma das seções mais extensas e impactantes do livro de Urântia é dedicada à vida e ao ensinamento de Jesus. Mas aqui ele não é apresentado apenas como o mestre da Galileia. No texto, Jesus é descrito como Micael de Nebadon. Não aparecem nos evangelhos canônicos. O livro descreve a infância de Jesus, sua juventude, seus dilemas familiares e até seus contatos com diferentes culturas e tradições espirituais antes do início do ministério público. Essa abordagem amplia a figura de Cristo, mostrando-o não apenas como o Salvador, mas como alguém que viveu plenamente a experiência humana para compreender e iluminar nosso caminho. Outra diferença fundamental é a ênfase no propósito universal da vinda de Jesus. Ele não teria vindo apenas para redimir pecados, mas para revelar a verdade do amor do Pai Universal e a realidade da filiação divina de toda a humanidade. Seu ministério seria, então, uma ponte entre a vida cotidiana e a consciência cósmica. O livro descreve sua mensagem como uma chamada para a liberdade espiritual, para o amor incondicional e para a confiança em um Deus que é ao mesmo tempo Pai e fonte de todas as coisas. Essa dimensão cósmica do Cristo transcende fronteiras religiosas, convidando cada ser humano a reconhecer-se como filho de Deus e cidadão do universo. Há também um ponto delicado. O livro de Urântia não nega a crucifixão, mas a coloca em perspectiva. A morte de Jesus, segundo o texto, não foi um sacrifício exigido por Deus, mas a consequência do medo e da incompreensão humana. O real legado de Cristo não está na cruz, mas em sua vida e em seu ensino, que continuam sendo sementes de transformação até hoje. Essa visão ressignifica a fé cristã e abre espaço para um entendimento mais amplo de quem foi Jesus. Ele é apresentado como guia, irmão maior e coparticipante da nossa ascensão espiritual.
um Cristo cósmico, mas também profundamente humano. E agora eu pergunto a você, como essa imagem de Jesus ressoa dentro de sua jornada espiritual? Para você, faz sentido pensar em Cristo não apenas como Redentor, mas como um guia universal da alma? Escreva nos comentários, quero muito saber como essa perspectiva toca o seu coração. O destino da alma, segundo Urântia. Uma das partes mais intrigantes do livro de Urântia está em sua descrição detalhada sobre o destino da alma. O texto nos convida a olhar além da vida terrena, compreendendo a existência como uma longa jornada de ascensão espiritual, que não termina com a morte do corpo. Segundo o livro, a morte física é apenas uma transição. A consciência desperta em novos mundos, chamados mundos das mansões, que seriam esferas de aprendizado e purificação. Ali, a alma continua sua evolução, integrando experiências e desenvolvendo a capacidade de viver em sintonia com o amor divino. Essa ideia dá à morte um sentido de passagem, e não de fim, oferecendo consolo e esperança a quem busca compreender os mistérios do pós-vida. A alma, nesse caminho, não caminha sozinha. O livro descreve a presença dos ajustadores do pensamento, fragmentos do próprio Pai Universal que habitam em nós desde a vida terrena. Esses fragmentos divinos seriam guias silenciosos, moldando a consciência e levando-nos, passo a passo, à união com Deus. No destino final, a alma e o ajustador se fundem, criando uma identidade eterna que preserva a memória humana e, ao mesmo tempo, se integra ao absoluto. Outro ponto fascinante é a ideia de que todos, independentemente de sua religião ou cultura, são convidados a essa jornada de ascensão. A salvação, segundo Urântia, não depende de dogmas, mas da sinceridade do coração e do desejo de buscar a verdade. Isso torna a vida espiritual algo inclusivo e universal, aberto a todos os que escolhem caminhar em direção à luz. O objetivo maior dessa ascensão é a jornada até o paraíso, o centro do universo, onde habita o Pai Universal. Mas não se trata apenas de chegar a um lugar distante, é o processo de se tornar cada vez mais semelhante a Deus, refletindo sua sabedoria, amor e bondade em cada nível da existência. Essa visão amplia radicalmente a forma como entendemos a vida. Em vez de um teste curto e definitivo, a existência se torna uma escola cósmica, onde cada experiência, por mais dolorosa ou pequena que pareça, contribui para o amadurecimento da alma. E eu gostaria de ouvir de você, como essa ideia de um destino em múltiplos mundos ressoa com a sua visão da vida após a morte. Você acredita que estamos realmente em uma longa jornada de aprendizado que vai muito além da Terra? Compartilhe nos comentários a sua perspectiva. Sua visão pode enriquecer a reflexão de todos que estão aqui conosco. Conclusão e reflexões finais. Ao longo desta jornada pelo livro de Urântia, percebemos que sua proposta vai além de um simples tratado religioso ou filosófico. Ele nos apresenta uma cosmologia espiritual, uma visão que une ciência, filosofia e fé em uma narrativa grandiosa sobre a origem, o propósito e o destino da vida. O livro fala de um universo vivo, interligado, regido pela sabedoria do Pai Universal e sustentado por hierarquias espirituais que trabalham para a evolução das almas. Ele nos lembra que não estamos sozinhos, nem perdidos no caos. Ao contrário, estamos inseridos num projeto divino, em uma tapeçaria cósmica onde cada alma tem valor e cada experiência possui significado. Sua ênfase no livre-arbítrio e na busca sincera da verdade nos desafia a assumir responsabilidade pela própria caminhada espiritual. Não há atalhos, não há imposições externas. A evolução é pessoal, consciente e profundamente ligada às escolhas que fazemos diariamente. Amar, servir, buscar a sabedoria e cultivar a fé são chaves que nos alinham
a esse caminho de ascensão. O mais inspirador talvez seja a mensagem de esperança, a de que o destino final da alma não é um julgamento definitivo e rígido, mas uma jornada infinita de aprendizado e união com o divino. Uma jornada em que cada queda pode ser transformada em lição e cada dor em crescimento. Diante disso, fica um convite. Abra-se para a possibilidade de que a vida é muito maior do que nossos olhos podem ver. Permita-se refletir sobre sua própria história, seus desafios e conquistas à luz de um universo que conspira para a sua evolução. Talvez o mistério do livro de Urântia não esteja apenas nas suas páginas, mas na maneira como ele desperta em nós uma lembrança antiga, a de que somos viajantes espirituais, destinados às estrelas. E se esse conteúdo tocou você, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também busca compreender os mistérios da vida e do universo. Sua interação fortalece nossa comunidade e ajuda a expandir esse diálogo sobre espiritualidade, sabedoria e transformação.